Olha, a propósito disso, nós estamos recebendo aqui o pesquisador Roberto Fernandes, que é pesquisador da CPRM, que vai trazer para nós mais informações a respeito das chuvas aqui na nossa capital. Roberto, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado por vir aqui para nos explicar um pouco dessa situação. Nós já mostramos aí as réguas que vocês colocaram nos rios. Tem que objetivo, na verdade? Essas réguas indicam o que neste momento? A gente tem uma série de pontos de monitoramento, tanto no Rio Parnaíba quanto no Puti, na bacia como um todo, e especialmente aqui em Teresina, que a ideia é exatamente ter mais precisão das zonas que possivelmente alagadas, né? Então, a CPRM faz o monitoramento e está promovendo agora, vamos dizer, um incremento desse trabalho, que é um refinamento, é tentar identificar exatamente que áreas seriam alagadas em Teresina, dependendo das cheias, tanto do Parnaíba quanto do Puti. Nós temos aqui uns mapas que mostram um pouco da quantidade de chuvas que caíram no estado do Piauí. Roberto, queria que você ficasse à vontade para nos mostrar aqui essa cor alaranjada que tem sobre Teresina, indica o quê? Aqui é um retrato da precipitação na bacia do Parnaíba, nos postos que a gente monitora em conjunto com a Agência Nacional de Águas, né? Então, dependendo da cor, quanto mais escura a cor, quer dizer que maior foi a precipitação. Então, a gente tem desde o verde, que vai até 15 milímetros, acumulado em 24 horas, até o vermelho, que seria acima de 100. Né? Então, esse é o retrato de meia-noite do dia 30 até meia-noite do dia 31, que mostra uma concentração muito grande de precipitação exatamente na região de Teresina, que acabou ocasionando todos esses problemas que a gente viu, inclusive com o rompimento da BR. Tá, então, assim, nós temos aqui em Santa Cruz do Piauí uma área mais verde, né, Aqui não deu para me identificar aqui qual é a cidade, mas ali é a região sul do estado. Aqui a gente está próximo a Floriano. Próximo a Floriano. Está aqui, é porque aqui é o mapa do Piauí, né? Tá certo. Aqui, então, próximo a Floriano, nós temos aqui Prata do Piauí também em verde, e aí uma concentração em vermelho sobre o mapa de Teresina. Nós temos um outro mapa mais aproximado, uma espécie de zoom em Teresina, aqui está, que mostra exatamente em alguns pontos da cidade onde é que essa chuva caiu com mais intensidade, né, Roberto? Exatamente. A gente tem aqui, vamos dizer, o retrato, né, de novo, né, entre 30 e 31, nos postos que a gente monitora. Além dessas três informações, a gente tem ainda uma sequência de postos, né, que foram implantados pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, né, que mostram realmente uma concentração muito grande de precipitação aqui, pegando mais a região leste e norte da cidade, que é, vamos dizer, a maior parte de contribuição dessa bacia, né? Que é onde houve o problema da BR. Aqui é leste-norte, né, que você está falando, 88,4. 88,4. O que significa esse 88,4? 1 milímetro quer dizer que choveu em uma área de 1 metro quadrado 1 litro. Então, se a gente pegar 1 litro de água e jogar numa área de 1 metro quadrado, a gente vai ter uma lâmina de 1 milímetro. Então, essa é uma das formas de a gente medir o volume que foi precipitado. Quanto maior for essa lâmina, quer dizer que maior quantidade de chuva que caiu. Além da questão da quantidade, uma outra questão muito importante relacionada à chuva é a intensidade, a velocidade com que essa água caiu. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma chuva de 100 milímetros, é muito grande, independente do período que ela cair. Uma chuva de 10 milímetros, ela pode provocar problemas sérios ou não, dependendo de quanto tempo ela demorou. Então, se foi 10 milímetros em um dia, você não teve problema. Mas se foi 10 milímetros em meia hora, você já vai ter problema de inundação localizada. A intensidade é muito grande, né? Exato. Então, aqui nós temos 88 na região norte e leste de Teresina, 71 mais no centro, e aqui na região sul, já para a região da Chapadinha Sul, 74. Aí complementando. Então, essas outras estações, além das nossas, né, também registraram precipitações ainda maiores. Então, aqui na Santa Maria da Codipe existe uma estação do CEMADEM que chegou a 160 milímetros. 160 em 24 horas, exatamente. Olha, muita água, hein? Agora vamos ver aqui uma explicação para essas inundações. Isso aqui também é um mapa de Teresina, não é, Roberto? Sim, aqui a gente tem um mapa da zona urbana da cidade e essa área em vermelho representa a bacia de contribuição. Então, toda a área onde a chuva que cai aqui nessa área vermelha vai acabar, então, contribuindo com a saída da água nesse ponto. Então, essa aqui é a bacia que a gente chama Bacia do Riacho Mandacaru, é a maior bacia que passa pela zona urbana de Teresina. E exatamente esse riacho foi que provocou o problema. Então, deixa eu ver se eu entendi. 343. Toda a chuva que cai nessa área vermelha escorre para essa região onde está aqui, por exemplo, a Avenida Presidente Kennedy, a zona leste de Teresina. Não, ela não chega a cruzar a Kennedy, não cruza. Né? Então, assim, ela vai passar, toda essa água precipitada aqui vai se juntar e, no final, a saída dela é exatamente entre a ponte Wall Ferraz e a ponte ferroviária. Ah, tá. Então ela sai cruzando a BR-343 em vários pontos, inclusive ali, né, Mirante do Lago, na Rote Sat, onde inunda, né, eventualmente.
e também por onde passa ali na 343, na Paulo Ferraz, né? Seria o nome urbano da BR-343, essa que aqui é onde a houve... É isso. Tá. E onde houve o rompimento. Então, assim, é a maior bacia urbana, para dar uma ideia, né, de comparação, a bacia da Zona Leste, né, que a gente sempre ouve falar, tem muito problema, que é aí, efetivamente, é que passa na Kennedy, né, na Nossa Senhora de Fátima. Essa bacia tem 400 hectares de área de contribuição. Essa grande bacia aqui que deu problema tem 9.000 hectares, então ela é mais de 20 vezes maior. Mas chega até onde aqui, mais ou menos? Aí vai começar em Altos. Começa em Altos. Então, a chuva que cai em Altos vai se acumulando, vai correndo por essa área vermelha e acumula-se... Exatamente. E aí esse tipo de bacia de grande dimensão é que tem problema com essas chuvas que demoram muito tempo. Então, se a gente pegar a chuva, né, do dia 30 para o 31, foi uma chuva que demorou assim, a noite quase toda, né, chovendo. E essas bacias, então, grandes, têm problema com esse tipo de precipitação, ao contrário das outras urbanas menores. Aqui o nosso problema nas bacias urbanas são chuvas rápidas, de grande intensidade. As bacias grandes, elas têm problema, então, com chuvas muito demoradas. Nós temos outra aqui informação que é diz respeito ao nível do rio. O que mostra esse gráfico, Roberto? Esse aqui é o monitoramento do nível que é feito, né, pela CPRM juntamente com a Agência Nacional de Águas no Rio Parnaíba, em Floriano, Barão de Grajaú, né? Então aqui a gente teve um pico na segunda-feira. 26 de março? 28 de março. 28 de março. Segunda-feira a gente teve um pico, né, que foi a primeira sangria efetiva do reservatório de Boa Esperança. Então nessa área aqui, nesse período de tempo, ele estava liberando a maior vazão, né, normal, que seria as 4 turbinas, né, funcionando ao mesmo tempo, a mais ou menos 1.000 metros cúbicos por segundo, e houve a primeira sangria, então se aproximando do nível que a gente chama o nível de alerta, né, então um nível então que já precisa uma mobilização da Defesa Civil para coibir então danos decorrentes da inundação. Essa linha aqui indica o alerta. Isso, essa aqui é a cota de alerta. E aí o nível da água chegou perto do nível de alerta. Exatamente, na segunda-feira. Muito bem. Bom, depois houve, então, diminuiu as precipitações na região sul do estado, né? A Chesf continuou mantendo a liberação, né, em torno de 1.000, então as 4 turbinas funcionando efetivamente, e aí desde ontem, então, ela começou a reduzir a vazão liberada, o que provocou, então, essa redução drástica, né, do nível do Rio Parnaíba em Floriano. Isso aqui é uma boa notícia, né? De 1º de abril para 2 de abril houve essa redução da quantidade de água nos rios. Então, assim, nós não temos risco, né, iminente de nenhum problema em Barão de Grajaú, Floriano, né, devido, então, às condições hidrológicas que estão ocorrendo hoje. Vamos ver a situação de Teresina, o gráfico também mostra Teresina. Bom, aí tá, a situação de Teresina, aqui é o nível de alerta, né? Isso. Então, Teresina teve uma situação um pouco mais favorável, a gente passou pelo nível de atenção, que é quando a gente começa a ter mais preocupação, né, monitora com mais cuidado a situação. Então, aquela cheia de Floriano chegou aqui em Teresina, né? Mais ou menos 2 dias depois. E aqui a gente já verifica de novo, né? Então, uma redução. Essa redução que vai ser maior nos próximos 2 dias, exatamente então, pela diminuição da vazão liberada. Aquela área que a Indira mostrou agora ao vivo tende a diminuir o nível da água? Sim, a tendência é diminuir em torno de meio metro. Aí Independente da quantidade de chuvas? Ou isso pode variar? Não. Vamos dizer, a resposta da bacia, ela demora um certo tempo. Como não está tendo precipitações agora e a vazão liberada pela barragem diminuiu, então a gente não deve ter grandes preocupações para Teresina nos próximos dias. Temos aí também a situação na região norte do estado. Vamos ver como é que está o gráfico na região norte do estado. Aí é na região de Luzilândia, nível do Rio Parnaíba em Luzilândia. Está em crescimento, Roberto? Isso, aí esse aqui é mais preocupante, né? Então Luzilândia agora está recebendo essa onda de cheia que começou na segunda-feira em Floriano, passou em Teresina lá para quarta-feira e está então nesse processo de crescimento. Aliado a essa vazão que já veio de Floriano, também teve muita precipitação, né? Como a gente já viu aí de Teresina, por exemplo, até Zona Norte. Que ajudou então a elevar o nível, e hoje a gente já está com Luzilândia funcionando, né, acima do nível de alerta. Tá certo. Entretanto, né, a redução das precipitações nas últimas horas e essa própria condição hidrológica do rio então, leva a gente a acreditar que a gente não deve chegar à cota de inundação, né, nas próximas horas. Então a situação é preocupante, né, requer atenção, mas não ainda a ponto de inundação. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, Roberto. Muito obrigado pela participação. Roberto Fernandes, que é da CNPM, que está trazendo para nós essas informações aqui. É o Roberto Fernandes, da CPRM, trazendo detalhes aqui das nível da água nos rios e das chuvas que caem na cidade de Teresina e no estado do Piauí.